Bom, pessoal, olá a todos. Esse vídeo aqui, pessoal, vai estar bem especial, viu? Eu vou bancar até o arrogante, sabe, que modéstia à parte. Eu vou mostrar uma coisa aqui que ninguém nunca mostra na Bíblia, tá? Principalmente pastores, pessoas que estudam, teólogos. Algumas coisas muito interessantes, tá? E é por isso que eu digo, pessoal, eu não peço dinheiro nesse canal, mas eu peço like, tá? Quem puder dar um like, curtir, comentar, tudo isso ajuda a aumentar o engajamento. E a gente vai espalhando algumas verdades, né, que estão na Bíblia, que ninguém observa. Que nem eu mostrei naquele outro vídeo, dízimo dos dízimos, né? Que ninguém segue isso daí, ninguém nem fala nesse assunto. E a gente vai espalhando algumas verdades, né? Para as pessoas começarem a entender um pouco mais como que era a Bíblia, né? Como que ela foi escrita, o que os autores tentaram transmitir, as informações. E para algumas pessoas verem como alguns pastores, tá? Eu não vou generalizar, mas alguns pastores são meramente picaretas, que ficam enganando as pessoas por causa de dízimos e ofertas, tá bom? Então vamos lá, quem puder já dá o like aí no vídeo já também, tá? Dá uma pausadinha e já dá um like. Conforme nós vimos em Deuteronômio, o dízimo ele era consumido pelo próprio dizimista, como se fosse um tipo de celebração. Então essa seria a origem do dízimo, que nem a gente viu aqui, ó. Eu só vou ler rapidinho, porque eu já fiz um vídeo sobre isso, mas só para quem não viu o outro vídeo, tá? Certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente, que cada ano se recolher no campo, ó. Inclusive era anual, ó, cada ano. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolheu para ali fazer habitar o seu nome. Comerás os dízimos do teu grão, okay, era a própria pessoa que deveria comer, do teu mosto, do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Então aqui a única figura que você tinha aqui era o levita, que não deveria ser desamparado. Nós vamos entender nesse vídeo aqui por quê. E não tinha nem sacerdote nessa época, então a pessoa mesmo comia os próprios dízimos. Curioso, não? Agora, a Bíblia de Jerusalém, sobre esse capítulo aqui, olha o que ela comenta que é interessante, ó. Dízimo é renda recebida pelo dono do solo. Então, vamos entender, ó. Dízimo é uma renda recebida pelo dono do solo. É como se o dono do solo arrendasse a terra para alguém produzir. Vocês sabem o que é um arrendamento, né? E a pessoa dava uma parte para o dono da terra. Então, só nesse primeiro iniciozinho aqui da Bíblia de Jerusalém, desse comentário, dá a entender que era como se os levitas fossem os donos da terra. E as outras tribos, né, como a gente costuma falar, eles trabalhavam na terra e pagavam um tipo de imposto, uma renda para o dono daquela terra. Então dá essa impressão, mas a gente vai ver mais ou menos um pouco aqui essa hipótese, tá? Ele é devido a Deus, que é o dono da terra de Israel. Segundo Deuteronômio, o dízimo é tomado dos produtos do campo e trazidos ao templo. Aqui eu discordo porque não tinha templo naquela época, mas tudo bem. A cada 3 anos é deixado para os pobres, que nem nós vimos naquele vídeo. Então tinha o dízimo trienal, que era destinado aos pobres. Segundo Números, ele aparece como imposto, devido aos levitas. Então é só em Números que a gente começa a ver então a formação do dízimo levítico, tá? Que dele tiram a 10ª parte para os sacerdotes. Aqui, ó. Esse aqui é o que eu falei daquele vídeo, ó. O dízimo dos dízimos. Então os levitas que davam os dízimos para os sacerdotes, como antecipação para Deus, e se estende ao rebanho, tá? Agora, o que é interessante nisso, pessoal? O interessante é que quando a gente vai ver o livro de Números, Levítico, perdão, olha o que diz aqui na lei dos dízimos, em Levítico. Também todas as dízimas, aqui é dízimo, mas aqui é massar, tá? Não é masser. É aquele mesmo termo lá que é aplicado ali em Deuteronômio. Também todos os dízimos do campo, da semente do campo, do fruto das árvores são do Senhor. Então a gente nota que é aquele mesmo padrão. Eram só alimentos, não tinha nada a ver com dinheiro, tá? Era fruto do campo, da semente, da árvore, enfim, tudo alimento. Santas são ao Senhor, ou seja, separadas para Deus. Porém, se alguém quiser resgatar, preste atenção, se alguém quiser resgatar uma parte do seu dízimo, acrescentará a sua 5ª parte sobre ela. Peraí, resgatar? Aqui é esse termozinho aqui em hebraico, ó, gal. Eu até pesquisei o termo, ele também significa redimir, tá? É o mesmo termo que aparece aqui em Levítico 25, ó. Quando teu irmão empobrecer e vender alguma parte da sua possessão, então virá o seu resgatador, o seu parente, e resgatará o que vendeu ao seu irmão. Ou seja, ele vai comprar de novo aquilo que o irmão vendeu. E se alguém não tiver resgatador, porém conseguir o suficiente para o seu resgate, então contará os anos desde sua venda. E o que ficar, restituirá o homem a quem vendeu, e tornará a sua possessão. Mas se não conseguir o suficiente para restituir-lhe, então a que foi vendida ficará na mão do comprador até o ano do jubileu. Porém, no ano do jubileu sairá, e ele tornará a sua possessão. Ou seja, o ano do jubileu é aquele negócio lá de 7 em 7 anos, até que se conclui 49. Eu não lembro se é 49 ou 50 anos, mas é uma mística da época.
Então olha que curioso, pessoal, o dízimo podia ser resgatado. E aí, como é que fica? Alguém já viu algum fiel resgatar uma parte do dízimo? Vamos entender como é que funciona isso daqui, ó. No ano do jubileu, o campo tornará aquele de quem comprou, aquele de quem era a possessão do campo. Então, quando chegasse nesse ano aqui do jubileu, aquele campo voltaria para aquele que era o dono do campo, tá? Então aqui a gente vê que realmente faz um sentido se fosse um tipo de arrendamento. E toda a tua avaliação se fará conforme ao ciclo do santuário. O ciclo será de 20 geras. Mas o primogênito de um animal, por já ser do Senhor, ou seja, a primeira, ninguém o santificará. Seja boi ou seja gado miúdo. Do Senhor já é. Então isso aqui já era dedicado a Deus, os primogênitos. Mas se for de um animal imundo, ou seja, um animal que não podia conforme a lei, o resgatará, segundo a tua estimação, e sobre ele acrescentará a quinta parte. Deixa eu fazer uma pausa aqui para explicar para vocês. O que o autor está informando aqui é o seguinte: naquela época era mais ou menos assim. A pessoa que era israelita, ela trabalhava, então os primogênitos, por exemplo, da vaca, do boi, sei lá, eles levavam, já era dedicado ao Senhor. Aquilo era uma parte de uma lei de dízimo já, que já estava instituída. Agora, se ele fizesse alguma promessa ou tivesse alguma falta, que nem eu já expliquei aqui no canal que é pecado, era uma falta, era quase como uma lei civil. Poxa, eu cometi um pecado, eu tenho que oferecer, sei lá, um cordeiro lá no templo sagrado. Então ele tinha que oferecer um cordeiro lá no templo. Essa falta, se não fosse um animal limpo, né? Se fosse um animal imundo, como por exemplo um camelo, em vez de ser um cordeiro, fosse um camelo, sei lá, ou, que não é um animal considerado limpo, né, no judaísmo, é um animal imundo. Então ele tinha a opção de resgatar aquele animal. Ele falava: olha, eu prometi para Deus esse animal, sacerdote, mas eu gosto desse camelo, e eu sei que você não vai comer, porque você não pode comer camelo. Você deixa eu resgatar ele, eu te pago uma quantia em dinheiro e você me devolve o animal? Aí o sacerdote ia falar para ele: claro, mas conforme a nossa lei, você vai ter que pagar mais 1/5 do valor dele. Então se o animal valia, sei lá, vamos fazer um valor hipotético aqui, 100 dracmas, então ele ia pagar 100 mais 1/5 do valor, ou seja, 120 dracmas. Então essa era uma lei de resgate. Tá bom? Ó, e se não resgatar, vender-se-á segundo a tua estimação. Ou seja, se ele não fizesse o resgate, o sacerdote podia vender, porque um animal imundo não podia ser oferecido ao Senhor. Todavia, nenhuma coisa consagrada, que alguém consagrar ao Senhor de tudo que tem, de homem, de animal ou do campo de sua possessão, se venderá nem resgatará. Toda coisa consagrada será santíssima. Então aquilo que fosse consagrado a Deus, aquilo não podia resgatar. Agora, aquilo que fosse prometido, ou que fosse uma falta, ou que fosse alguma coisa por outro motivo qualquer, poderia ser sim resgatado. Só isso daqui já desmascara essa lei de dízimo aí que a gente vê nas igrejas, porque as igrejas não têm permissão nunca vi ninguém resgatar um dízimo na igreja. Agora vamos ler o versículo de novo ali de Levítico 27, mas agora ler todo até o final dele. Também todos os dízimos do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Porém, se alguém dos seus dízimos resgatar alguma coisa, acrescentará a quinta parte sobre ela. Então a pessoa podia sim resgatar o dízimo. Ou seja, só que a gente vê que não era dinheiro o dízimo, e se a pessoa fosse resgatar, ela ia ter uma despesinha a mais. No tocante a todos os dízimos do gado e do rebanho, tudo que passar por baixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará entre o bom e o mal. Então, ou seja, não importa se o animal era limpo ou não limpo, se era puro ou bom ou mal, não importa. Nem o trocará. Mas se de alguma maneira o trocar, tanto um como o outro será santo. Não serão resgatados. Então o que ele está dizendo? As ofertas de grão, de semente, isso aqui poderiam ser resgatadas. Já dos animais, ou aquilo que passa por baixo de vara, não poderia ser resgatado. Então, eu pergunto para vocês, como é que as igrejas então fazem uma lei de dízimo hoje, e você não tem nada dessas coisas parecidas com o que tem aqui na Bíblia? Porque aqui são alimentos, são animais, são sementes, são fruto do campo, e a pessoa ainda tinha a possibilidade de resgatar o dízimo. E aí, como é que fica? Tem alguma coisa a ver com esse dízimo mensal que as igrejas fazem, todo mês 10% do salário da pessoa? Não, não tem nada a ver. Aqui nós estamos vendo que realmente eram produtos do campo, e eles poderiam sim, dependendo do que a pessoa prometesse ou oferecesse, um voto, uma promessa, um pagamento de uma falta conforme a lei judaica, né? Que nem a gente vê muito em Deuteronômio e Levítico também, números principalmente, né? Então a pessoa tinha que oferecer um animal às vezes para pagar algum tipo de falta, né? Que as Bíblias traduzem como pecado.
Então a pessoa podia resgatar aquele dízimo. Ok? Esse era o dízimo. Sabiam disso? Então tá aí, mais um videozinho interessante, tá? Quem gostou, dá um like aí no vídeo, avalia, que isso ajuda a aumentar o alcance da atividade, tá? Eu aposto que a maioria não sabia disso, tá bom? Então obrigado aí por terem assistido, pessoal. Paz a todos.